Salve, turma! Galera, que confusão é essa de ter uma substância tóxica dentro de uma cerveja? Fomos pegos aí de surpresa por essa notícia no passar desse ano, né? E aqui estou para te falar de como isso pode ser cobrado em uma questão de Enem, uma questão de vestibular, ok? Então, puramente química. Então vamos lá, ó. A substância que foi encontrada numa certa marca de cerveja é o dietilenoglicol, tá? Então na química aí você vai às vezes se deparar com esse DEG aí, que é o dietilenoglicol. Turminha, quimicamente falando, a fórmula molecular está aqui, tá? 4 carbonos, 10 hidrogênios e 3 oxigênios, mas o que importa mais é de como que esses átomos são distribuídos nessa molécula. Então perceba que essa molécula, ela tem duas funções orgânicas importantíssimas que sempre está aparecendo em provas de vestibular, em provas do Enem. Nós temos aqui dois grupos do tipo álcool, ok? Então, dois álcoois. Glicol, gente, quando eu uso glicol, na verdade, já está me dizendo que você tem aí um diálcool, tá? Então, para os diálcoois, geralmente nós usamos essa palavra glicol. Então, nós temos dois álcoois, ou seja, um diálcool, e ainda nós temos aqui uma função também muito conhecida, que é o éter, né? Oxigênio como um heteroátomo. Galera, a confusão toda se deu da seguinte forma. Pô, identificar essa substância dentro de garrafas de um rótulo de uma marca bem conhecida, e essa substância é uma substância bem tóxica. A questão é, ela não é usada para a produção da cerveja. Ela é usada, galera, geralmente para resfriar, tá? Tonéis, para resfriar algum recipiente ou uma serpentina que passe aí o conteúdo. Então não existe esse contato com essa substância e a cerveja. É isso que a Polícia Civil está apurando, ou sei lá, um vazamento, enfim. A questão é, para que se usa então uma substância como essa numa indústria? Não existe apenas o dietilenoglicol que pode ser usado como anticongelante, tá? Existem outros. Existe o etilenoglicol, o monoetilenoglicol, não é isso? Existe também, por exemplo, propilenoglicol. Então existem outras substâncias que funcionam como anticongelante. Mas veja bem, o que é essa história de anticongelante? Ser anticongelante é baseado em uma característica, uma propriedade chamada de crioscopia. É uma propriedade coligativa, ok? É o seguinte, se você pegar água pura, ela congela a quantos graus Celsius? 0 graus. Se eu colocar uma substância dentro dessa água, como por exemplo, o dietilenoglicol, a temperatura de fusão ela vai diminuir. Isso se chama crioscopia. Então, a crioscopia é a diminuição da temperatura de fusão, ou a temperatura de congelamento, tá? Fusão e congelamento são duas coisas diferentes, mas a temperatura é a mesma. Então, se a temperatura de congelamento da água é 0 graus Celsius, quando você coloca uma substância como dietilenoglicol, o que acontece? A temperatura de fusão, ela diminui. Então fica fácil de você manter resfriado aí essa solução que seria a cerveja, mas não existe esse contato, tá, do dietilenoglicol com o líquido. Então aconteceu um acidente ou enfim, a Polícia Civil está aí fazendo essa apuração. É uma substância tóxica que pode causar aí uma síndrome nefroneural, ou seja, atinge rins, atinge sistema nervoso e também pode atingir o fígado, ok? Então, o mais importante aqui para a gente na química é você já lembrando aí dessas funções orgânicas que tanto aparecem, ok? Abraço, galerinha! Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscreva aí no canal e vamos junto para essa vitória no Enem e nos vestibulares. Abraço!